Então, Beto, é isso que eu queria te mostrar. Olha como me dói o coração. A gente tava nessa floresta maravilhosa de 400 anos e agora ela acaba aqui. Daqui pra frente é isso que a gente tá vendo. Não tem mais floresta nenhuma, só campo. O que são essas coisas aí que estão aí? Essas máquinas ali? Aquilo é mineração. Você vê que dá pra ver bem eles trabalhando e já não tem mais nada ali. Não tem floresta nenhuma. Mas nossa, eu queria entender melhor isso que tá acontecendo. Volta lá na floresta que tem um pessoal que vai te ajudar. Tá bom. Tá bom? Vou ficar aqui, Vou tá bom? Vou tentar, tá, produção? É difícil descer. Não, vai lá, Beto, você consegue. Tá bom. A Nath me falou que tem um pessoal aqui, mas nunca que eu imaginar que no meio da floresta dá pra fazer uma resistência desse tamanho. Olha essas casas lá no topo das árvores, gente do mundo todo se auto-organizando e dividindo tarefas, organizando comida, tudo para poder ficar aqui o máximo de tempo possível. Eu tenho que conversar com alguém para entender melhor como é que tudo isso funciona. Gente, depois daquela cena horrível que a gente viu ali atrás, achei esse lugar que eu tô achando sensacional. E achei aqui uma pessoa que vai poder me explicar o que é isso. Primeiro, adorei a sua roupa, a gente tá combinando, fantástico. Quem é você e que lugar é esse? We are some people living here in the forest. We're trying to defend nature against a huge multinational concern who is trying to destroy this place and everything that lives in here. E como é que você faz isso? Como é que vocês resistem e impedem que essa galera destrua a natureza aqui? We live in the trees partly, which means we build up houses high up to 22 meters, so they can't just come and cut those trees down. Obviously, when they come and try to evict us, try to get us down from the trees, people also take other more direct actions. Mas o que essa multinacional faz? O que eles tiram daqui? They are trying to get brown coal out of the ground. It's a huge mine just in that direction. And because the mine is growing bigger and bigger and bigger, they have to cut the forest for that. So where we're sitting here right now, if they succeed in about 2 years, it will be a 500-meter deep hole. Uau, gente, é uma coisa gigante, mas espera só um pouquinho, esse carvão que você tá falando, aquele mesmo que eu uso em casa, com meus amigos, fazer um churrasquinho, uma coisa legal. It's called brown coal, what they get out of the ground here. And it's used to produce energy. It's burned in a huge power plant. Then they use the electricity. The stupid part about it is that brown coal is so extremely inefficient to burn. Around 60% of the energy that is created with this brown coal is actually used to dry the brown coal again, to then actually burn it and get electricity out of it. Also, it needs to be mixed up with other kinds of coals, for example from Brazil, to make it actually efficient. And the rest of the 40% of electricity that is actually free then, it's mainly going into the production of weapons around in this area. Então, além de ser uma coisa assim, nada sustentável, nada legal, tem mais alguma outra coisa de ruim que esse negócio faz, além de destruir a floresta? When you mine brown coal, you don't only find brown coal, you also find mercury, which is a heavy metal, and about a milligram of mercury is deadly for a human being. If I remember the numbers right, last year they got around 50 kilograms of mercury out of the mine, and it's just vaporizing in the air, and then it's coming down with the rain, for example. Also many fine particles coming out of the mine 24/7, which affect the human body a lot. So when you live here in this forest for a couple of months, you can feel it in your lungs. And we also have people around here in the villages who used to live here for 50, 60 years maybe. They never smoked a cigarette, but still at the end they die out of lung cancer. Gente, quanta coisa ruim num lugar só. Mas vamos fazer o seguinte, se você pudesse dar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, o que você poderia falar? Wake up, be aware of your surroundings, take care of nature, because if we don't start fighting now and stop the destruction, there won't be anything left to live for our grandchildren. Chegou o momento de mais uma curiosidade com o Chris. Com mais de 3 séculos de existência, você provavelmente já deve ter ouvido falar que ela é cheirosa, refrescante, milagrosa ou horrorosa. Eu estou falando da água de Colônia. E ela surgiu aqui em Colônia. Na Idade Média, Colônia chegou a ser a maior metrópole da Europa, numa época em que tomar banho não era lá uma coisa assim que se fazia diariamente, porque acreditavam que a água passava a doença, e também onde os moradores pegavam suas fezes e lixos e simplesmente jogavam pela janela. Você poderia imaginar como era o cheiro dessa cidade. Foi nesse momento que surgiu a água de Colônia, desenvolvido por Farina, que foi o criador do primeiro perfume moderno da história. Essa loja que está atrás de mim, a Farina,
vendia artigos de luxo. E foi aí que nasceu a Água de Colônia. E logo caiu nas graças de todo mundo. Os proletariados até diziam que era o cheiro e odor dos ricos. No momento da criação da Água de Colônia, Farina descreveu como um cheiro que lembra uma manhã na Itália, narcisos da montanha e folhas de laranja depois da chuva. Refresca e fortalece os sentidos e a fantasia. Até famosos e ícones da história passaram a utilizar o perfume, como Napoleão Bonaparte, Mozart e inclusive o Goethe. Quando Goethe queria ter uma inspiração mais forte, molhava sua pena com perfume e balançava no ar para sentir o odor fresco da manhã pós-chuva da Itália. Napoleão Bonaparte usava uma garrafinha por dia. E não foi à toa, devido a todo esse sucesso entre as pessoas, que esse perfume passou a ter o nome de Água de Colônia, em homenagem à cidade. Mas não se engane, a Farina é a autêntica Água de Colônia. Os outros são imitação.